Certa vez, Lutero disse: se eu deixar de gastar 2 horas em oração a cada manhã, o diabo consegue a vitória no decorrer do dia. Tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem empregar 3 horas por dia de oração. Eu não tenho dúvidas que se a gente estivesse no tempo de Lutero, a gente ia com certeza conseguir isso. Mas vamos combinar? A gente mora aqui na cidade de Santos. E na cidade de Santos é tudo muito movimentado. Eu não sei de que cidade você está participando conosco. Escreve aí qual é a cidade que você está participando, tá? Mas eu tenho certeza, você faz parte de uma cidade muito movimentada. E com toda a dinâmica que a gente tem na nossa cidade, no nosso dia a dia, a gente não consegue ter esse tempo de oração que o Lutero tinha. Fazer o quê? Isso não faz de nós menos cristãos, menos crentes em Deus do que Lutero. Só estamos num tempo diferente. E até aí, tudo bem. Mas a gente não pode deixar para lá a seriedade de uma vida de oração. E hoje eu quero conversar com você justamente sobre isso, sobre vida de oração. Hoje eu estou aqui na Praça da Independência. Essa praça, agora, início de setembro, fez 102 anos. É isso aí, 102 anos, agora em setembro. Essa aqui é uma praça muito importante, que ela é palco de comemoração. Tudo bem, os santistas faz tempo que não comemoram alguma coisa aqui, né? Mas aqui é um ponto de comemoração. Essa praça, ela faz homenagem a grandes figuras da cidade de Santos, entre elas José Bonifácio e Martim Francisco Ribeiro. Essa escultura que você está vendo aqui, ela foi feita por Antônio Sartori. Legal, né? Mas vamos lá? Vamos falar sobre oração? De um jeito ou de outro, todo mundo sabe que deve orar. Todo mundo sabe que é importante orar. O meu pastor fala muito na igreja, é importante orar. Mas e aí? Por que é tão importante orar? O que a oração faz conosco? E eu quero destacar a primeira coisa com você, é que uma vida de oração, ela nutre em nós um coração sensível a Deus. É a primeira coisa. A oração, ela não muda Deus. Ela não muda a vontade de Deus. Se alguém falar isso para você, tá falando besteira, tá bom? O que a oração faz é mudar o nosso coração. Nosso coração fica mais sensível para ouvir a voz de Deus. Nosso coração fica mais sensível para, opa, peraí, você está fazendo algo de errado. Opa, peraí, não é bem assim. Então a oração faz com que o nosso coração seja mais sensível para o mover de Deus sobre as nossas vidas. João 14,13 diz: e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Jesus está conversando com os discípulos sobre oração. E aqui ele está falando uma primeira coisa importante, que é: não há limites para a oração. Não há limites dentro de tempo e espaço. Você pode caminhar, a gente está aqui, Ana Costa, para lá é Ana Costa. Você pode andar toda essa Ana Costa e conversar com Deus. Para lá está a praia, você pode andar toda hora, conversar com o Senhor. Como dentro da sua casa, você pode conversar com Deus. Deus é um ser livre e você tem livre acesso a Ele em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Você pode se encontrar com o Senhor, em qualquer espaço e também em qualquer tempo. Tempo é uma coisa preciosa e a gente tem muito pouco. Justamente por isso que eu comecei a falar com você ali no início. Nós temos uma vida assim, não para. Então, o que é importante é você encontrar um tempo de qualidade, um espaço de qualidade para a sua vida de oração.
Talvez você vai encontrar isso no seu lar. A gente já vai falar sobre a casa, mas talvez você vai encontrar isso no lar. Ou talvez você vai conseguir em ambientes como esse, num local onde você vai andar muito tempo e ninguém vai te interromper e você vai poder conversar com o Senhor. O que é importante é ter esse tempo com Deus. O que é importante é você ter um tratamento correto com Deus. Tem pessoas que viram para mim e falam: pastor, eu não sei como orar, eu não sei como me comportar. E eu falo: você tem que conversar com Deus do jeito que você está conversando comigo agora. Sabe, conversar com Deus, lógico, tem toda uma questão de respeito, né? E aí, camarada, qual é que é? Você não vai virar e vai falar isso com Deus. Mas você vai falar: poxa, Deus, hoje está difícil. Oh, Deus, o Senhor entende, né? Esse tipo de conversa com Deus você pode ter. Primeira coisa que você precisa entender é ter respeito diante de Deus. Existe uma palavra para isso. O nome dela é temor. Tem gente que acha que temor é ter medo, mas temor está associado a respeito. Assim como a gente respeita uma pessoa mais velha, uma pessoa mais idosa, uma pessoa que conhece mais sobre uma determinada área, nós temos respeito com Deus. Quando eu falo para você, tenha temor diante do Senhor. Quando você escuta um pregador, uma pregadora falando, tenha temor diante do Senhor, essa pessoa está dizendo, respeite Deus. Respeite Deus. Ele gosta do respeito. Ele gosta. E Ele quer que você o trate com respeito. Mas vamos combinar? Todo mundo quer ser respeitado, não é verdade? Então, quando você entrar na presença do Senhor, entre para respeitá-lo. Mas se apresente diante de Deus. Ore com ousadia. Clame ao Senhor. O texto também está falando sobre isso. Ele está falando, entre com ousadia na presença do Senhor. Ou seja, sinta-se à vontade para falar para Deus aquilo que está dentro de você. Às vezes a gente tem dificuldade de colocar em palavras o que a gente está sentindo. Está tudo certo. O Espírito Santo pega tudo isso e leva para o Senhor. Mas Ele está falando, se solte da minha presença. Se solte da minha presença. Ele está falando isso para você. Seja quem você é na presença do Senhor. Ele quer você de verdade diante dele. Tem muita gente que às vezes não se coloca em verdade na presença do Senhor. E estão errados. Se coloque em verdade na presença de Deus. Segunda coisa que o texto mostra para nós é que Deus vai ouvir o nosso clamor. Ele vai ouvir. Isso não quer dizer que você vai ser atendido. Porque Deus tem um propósito. Porque Deus tem uma vontade sobre a sua vida. O que a gente precisa compreender é que Deus vai fazer aquilo que é melhor para nós. A palavra de Deus diz que os planos que Ele tem para nós são muito maiores do que os nossos. Então, se coloque na presença de Deus. Coloque os seus pedidos na presença do Senhor e peça: Deus, cumpre em mim o teu querer, cumpre em mim a tua vontade. Senhor, me surpreenda. Fala isso para Deus, fala. Senhor, eu quero ser surpreendido pelo teu amor. Eu quero ser surpreendido pela tua graça. Agora sim, Mateus 6,6 diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. A oração é algo muito particular. É algo muito nosso. É muito interessante. Eu e minha esposa, a gente busca ter uma vida de oração no nosso casamento. A Monize, que é minha esposa, ela vem de uma linha pentecostal. Eu me converti em 2008 e me converti numa igreja protestante, né, presbiteriana do Brasil. Cada um de nós temos um jeito de orar. Eu oro em silêncio com a mente e minha esposa ora em voz alta. Às vezes a gente tenta orar juntos e às vezes eu não consigo, porque a oração é algo muito particular. Às vezes ela não consegue por causa do meu silêncio. E tá tudo certo, tá tudo tranquilo. A oração é algo particular.
A oração é algo muito nosso. E o texto está falando para nós: entre no lugar mais particular, mais único da sua casa, que é justamente o seu quarto. Eu gosto sempre de comentar, num momento como esse, que nesses realities que você vê aí do pessoal fazer reforma, irmãos à obra, de cara nova, enfim, você vê como é difícil mostrar em um quarto? Você já reparou nisso? Sabe por quê? Porque o quarto é um lugar de muita intimidade. Deus está falando: entre num lugar para você ter intimidade comigo. Entre num lugar em que a gente possa ter um tempo só eu e você. E tudo isso vai trazer paz ao nosso coração tribulado. E tudo isso vai nos fortalecer. E tudo isso vai glorificar a Deus. E tudo isso vai colocar Deus no seu devido lugar, no seu lugar de honra, no seu lugar de centralidade. É isso que a nossa oração, a nossa vida de oração e uma vida de oração em intimidade vai trazer, vai causar nas nossas vidas. Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olha aqui, resposta de oração. Diante da minha oração, diante do que eu coloquei diante de Deus, Ele veio e trouxe conforto e alívio ao meu coração. Eu tenho o dever de destacar para você uma coisa que é fundamental. Eu não poderia terminar esse momento devocional falando para você de 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Meu jovem, presta atenção. O texto está dizendo que, se for segundo a vontade de Deus, alguma coisa tremenda vai acontecer. A gente gosta muito de que a nossa vontade se cumpra. A gente ora já numa forma meio tendenciosa para que aquilo que a gente quer role, para aquilo que a gente quer aconteça. Mas o texto está falando para nós, essa é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável sobre a nossa vida. Ele te conhece, ele sabe o desejo do seu coração. Ele sabe o que você mais almeja, o que você mais deseja, o que você mais está buscando hoje. Ele sabe. Mas ele tem algo muito maior para derramar sobre você. Acredite nisso. Creia nisso. Ele tem algo poderoso para derramar sobre a sua vida. Peça a vontade de Deus. Sabe? Peça a vontade de Deus. Ao invés de orar pedindo que se concretize aquilo que você quer, peça a vontade de Deus. E eu creio que algo poderoso vai acontecer na sua vida. E toda a igreja que crê diz: Amém.